Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso e o papo de hoje é Brasil Colonial, Administração e Economia. Beleza, para a gente entender de verdade como o Brasil virou o que é hoje, a gente tem que ir lá na raiz, né? Então, bora organizar essa história em 5 partes, 5 capítulos-chave. A gente vai desde os primeiros passos da colonização até as crises que mudaram tudo. Então, vamos começar pelo começo, que na verdade foi um começo meio devagar. Quase um não começo, se a gente parar para pensar. Pensem só nisso. Por 30 longos anos, o Brasil foi tipo um quintal esquecido de Portugal. A coroa portuguesa só tinha olhos para o comércio com as Índias, sabe? Especiarias, luxo. Como não acharam ouro e prata aqui de cara, o Brasil ficou ali, de escanteio. Esse período que a gente chama de pré-colonial é exatamente isso, um desinteresse quase que total, com foco só na extração de uma coisinha, o pau-brasil. E essa única riqueza, o pau-brasil, era tirada como? Na base da troca, o famoso escambo. Os indígenas faziam um trabalho pesado, cortavam a madeira e, em troca, recebiam dos portugueses umas bugigangas, tipo espelhos, facas, machados, coisas que para eles eram novidade, mas que para Portugal não custavam quase nada. E Portugal até mandou umas expedições para cá, mas olha, a intenção não era povoar, não. As primeiras, lá em 1501, 1503, era só para mapear o território, sabe? O que tem aí? A coisa só começou a ficar mais séria quando outros europeus, principalmente os franceses, apareceram para pegar pau-brasil também. Aí sim, Portugal mandou expedições guarda-costas, que eram basicamente para patrulhar e dizer: opa, isso aqui é meu. E é aí que o jogo vira. Chega 1530 e a situação muda completamente. Os lucros com as Índias começam a cair e os navios estrangeiros não param de aparecer na costa brasileira. Portugal percebeu que ou ocupava de vez essa terra gigante ou ia perder. Não tinha mais escolha. E qual foi a grande ideia de Portugal para resolver isso sem gastar dinheiro? Uma espécie de terceirização da colonização. Eles criaram as capitanias hereditárias. Pensa assim, eles dividiram o Brasil em faixas enormes de terra e entregaram para nobres, os chamados donatários. A posse vinha na carta de doação e as regras do jogo estavam no foral. A jogada de mestre na cabeça deles era colonizar o Brasil com o dinheiro dos outros. E aí, essa ideia genial de terceirizar um país inteiro deu certo? Bem, a resposta é essa aqui. Foi um desastre, um fracasso retumbante. Dá uma olhada nesse gráfico. De 14 capitanias, só duas deram algum resultado. São Vicente e Pernambuco. E isso porque elas apostaram no açúcar. O resto falhou miseravelmente. Por quê? Falta de grana dos donatários, a distâncias gigantes de Portugal e, claro, não podemos esquecer, a resistência brava dos povos indígenas que não iam entregar suas terras de bandeja. Ok, o plano de terceirizar foi por água abaixo. Portugal entendeu o recado. Se quer bem feito, faça você mesmo. Era hora de centralizar o poder. E aí, em 1548, surge o governo geral. Agora tinha um chefe, o governador-geral, que era o representante do rei. E ele não vinha sozinho, trazia uma equipe. O provedor-mor cuidava da grana, o capitão-mor da defesa e o ouvidor-mor das leis. Beleza, com a administração se ajeitando, a gente precisa falar do que realmente pagava as contas, né? O motor que fez essa colônia girar por mais de 100 anos, o açúcar. E a produção de açúcar não era de qualquer jeito, não. Seguia um modelo bem específico que cai em toda a prova. Então, atenção. O plantation é uma receitinha com 4 ingredientes que a gente não pode esquecer. Primeiro, latifúndio, ou seja, terra pra caramba. Segundo, monocultura, plantar uma coisa só, no caso, cana. Terceiro, mão de obra escrava, a base de tudo. E quarto, produção toda voltada para exportação, para vendê-la na Europa. O centro de tudo isso era o engenho, a fábrica de açúcar da época. Era quase uma linha de montagem. Primeiro, a cana era esmagada na moenda para tirar o caldo. Depois, esse caldo ia para a casa das caldeiras, onde era fervido em tachos gigantes até virar um melaço bem grosso. E por último, na casa de purgar, esse melaço ia para umas formas de barro em formato de cone, onde ele secava. E, voilá, virava os pães de açúcar, prontinhos para atravessar o oceano. O açúcar reinou absoluto por muito tempo. Mas uma nova descoberta estava prestes a virar a colônia de cabeça para baixo. O eixo econômico ia sair lá do Nordeste e descer com tudo para o Sudeste. E essa descoberta foi ouro. Lá no finalzinho do século XVII, em Minas Gerais, foi uma corrida do ouro, uma verdadeira febre. E onde tem muita riqueza, o governo quer a sua parte, né?
Para controlar cada grama de ouro, a coroa criou a Intendência das Minas, um órgão super rígido. E com ele, claro, vieram os impostos. O principal, o mais famoso de todos, era o quinto. Mas cobrar imposto sobre ouro em pó era quase impossível. O contrabando comia solto. Qual foi a solução de Portugal a partir de 1720? Criar as casas de fundição. A lei era simples: ninguém podia andar com ouro em pó ou em pepita. Todo o ouro encontrado tinha que ser levado para lá. Lá, ele era derretido, virava uma barra, recebia o selo do rei e só então o imposto, o quinto, era retirado. Bem mais fácil de controlar, né? E tinha mais. A coroa tinha uma meta de arrecadação: 100 arrobas de ouro por ano em cada região. Se a cobrança do quinto não chegasse nesse valor, aí vinha o terror, a derrama. Era uma cobrança violenta e obrigatória. Os soldados podiam entrar nas casas das pessoas e pegar o que elas tivessem de valor para completar o que faltava. Dá para imaginar o ódio que isso gerava, né? Não à toa foi a gota d'água para muita gente, inclusive para a Inconfidência Mineira. Mas, no fim das contas, para onde foi parar toda essa montanha de ouro? Quem ficou rico de verdade com isso? O impacto foi muito além das fronteiras do Brasil. Tem uma frase daquela época que é perfeita. Ela resume toda a história em poucas palavras. E isso aí não é só uma frase de efeito, não. É a pura realidade. A culpa, em grande parte, foi de um tratado comercial chamado Tratado de Methuen. Basicamente, Portugal vendia vinho barato para a Inglaterra e, em troca, comprava tecidos caros da Inglaterra, sem impostos. A conta não fechava, claro, e como Portugal pagava essa dívida, adivinha, com o nosso ouro. No final das contas, o ouro do Brasil ajudou a financiar a Revolução Industrial Inglesa. Aí, uma hora, a fonte de ouro começou a secar. E agora? A colônia precisou se virar e voltou para a agricultura. Foi o que a gente chama de renascimento agrícola. E foi uma tempestade perfeita de fatores que ajudou. As minas se esgotando aqui, a Revolução Industrial na Inglaterra precisando de algodão como nunca, e para completar, os Estados Unidos, que vendiam algodão para eles, entraram em guerra pela independência. O Brasil viu a oportunidade e pulou de cabeça na produção de algodão para vender para os ingleses. Então, se a gente olha para trás, desde aquele descaso inicial até a loucura do ouro, a gente vê que o período colonial deixou marcas muito profundas no Brasil. Pensa bem, a concentração de terras, a nossa economia que até hoje depende de vender matéria-prima para fora, a desigualdade social absurda, tudo isso são ecos daquele tempo, um passado que de muitas formas continua muito presente. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais federaisdoensino@gmail.com.